Então, pessoal, Trump deu o ultimato e não foi um blefe. Disse que já chega, que a paciência acabou, que o Hamas está encurralado e sem saída. Quanto tempo você planeja dar ao Hamas para responder à proposta de cessar-fogo que você apresentou? Bem, vamos fazer isso por cerca de 3 ou 4 dias. Vamos ver como é. Todos os países árabes estão inscritos. Todos os países muçulmanos se inscreveram. Israel está todo inscrito. Estamos apenas esperando o Hamas. E o Hamas vai fazer isso ou não. E se não for, será um fim muito triste. Depois de meses vendo o grupo terrorista se esconder atrás de civis, usar hospitais como base e desafiar abertamente Israel e o Ocidente, Trump resolveu dar um basta. Disse que já havia dado tempo demais, que ofereceu chance suficiente para que o grupo libertasse os reféns, aceitasse a paz, e agora o Hamas parece que arregou, né? Vai cumprir o acordo ou ele vai enfrentar consequências sérias. Dias depois que o presidente apresentou seu plano de 20 pontos, esperavam uma resposta do Hamas, enquanto a Casa Branca ameaçava que, se não houvesse resposta, haveria consequências graves. Então, o que estamos ouvindo da Casa Branca? Sim, bem, ainda estamos aguardando. Certamente já pedimos uma posição da Casa Branca sobre isso, uma resposta do Hamas agora há pouco. Mas claro, Whit, foi apenas algumas horas atrás, mais cedo nesta manhã, que o presidente foi às redes sociais e disse que o Hamas tinha até domingo à noite, às 18 horas, para chegar a um acordo, dizendo: se um acordo não for alcançado, todo o inferno, como nunca se viu antes, será desencadeado contra o Hamas. Agora, enquanto o Hamas parece concordar com partes deste plano, ainda há muito a ser negociado. Uma questão fundamental aqui é se isso é suficiente para satisfazer o prazo do presidente. Traduzindo, parece que o Hamas de fato arregou. E pelo que se viu nos últimos dias, parece que o Hamas entendeu o recado. Basta ver o que Trump fez aí contra o Irã e o que está fazendo agora em relação à Venezuela. Vem comigo que a gente tem muita coisa para conversar nesse vídeo. Fala pessoal, como sempre é uma grande honra estar aqui com pessoas tão maravilhosas e especiais. Obrigado aí pela audiência, pelo carinho. Gosta do conteúdo? Por favor, deixa o like, compartilha aí se você achar a informação relevante. E não se esqueça de deixar um comentário que ajuda muito no engajamento, tá? Desde já eu agradeço, Jesus abençoe cada um de vocês. O presidente está profundamente preocupado com todas as atrocidades que ocorreram no Oriente Médio nos últimos anos. É profundamente lamentável que ele tenha herdado essa confusão da administração Biden. Se todos se lembram, sob o presidente Trump em seu primeiro mandato, o Oriente Médio estava em um caminho de paz e prosperidade. Houve a assinatura histórica dos Acordos de Abraão, Israel estava em um caminho de normalização com as nações árabes e do Golfo e esperamos que isso possa continuar. Mas, neste momento, o presidente deixou muito claro ao Hamas que esta é uma proposta aceitável e detalhada que eles devem aceitar, ou as consequências serão muito graves para eles. E ele lhes deu um prazo até domingo à noite, às 18 horas. Quando estive aqui na quarta-feira, disse a todos vocês, vou deixar para o presidente definir esse limite, e agora ele o fez. Acho que o mundo inteiro deve ouvir o presidente dos Estados Unidos de forma clara e inequívoca. E o Hamas tem a oportunidade de aceitar este plano e avançar de maneira pacífica e próspera na região. E se não o fizerem, as consequências, infelizmente, serão muito trágicas. Quero agradecer aos países que me ajudaram a organizar isso: Catar, Turquia, Arábia Saudita, Egito, Jordânia e tantos outros. Muitas pessoas lutaram muito. Hoje é um grande dia. Vamos ver como tudo vai acabar. Precisamos colocar a palavra final no papel de forma concreta. Muito importante, estou ansioso para ver os reféns voltarem para casa com seus pais e, infelizmente, alguns dos reféns, vocês sabem em que condição eles estão, também voltarem para casa com seus pais, porque seus pais os queriam tanto quanto se aquele jovem ou aquela jovem estivesse vivo. Então, só quero que vocês saibam que este é um dia muito especial, talvez sem precedentes em muitos aspectos. É sem precedentes. Mas obrigado a todos vocês e obrigado também a esses grandes países que ajudaram. Recebemos uma ajuda tremenda.
Todos estavam unidos no desejo de que esta guerra terminasse e de ver a paz no Oriente Médio, e estamos muito próximos de alcançar isso. Obrigado a todos e todos serão tratados de forma justa. Então, pessoal, o grupo anunciou que aceitou libertar todos os reféns, os vivos e os mortos, e concordou com partes do plano de paz de Trump para Gaza, um plano ousado, direto e que coloca cada peça no seu devido lugar. Nele, o Hamas teria que abrir mão do controle da faixa de Gaza, entregar o poder a uma administração independente, formada por técnicos palestinos com apoio árabe, e se desarmar completamente. Em troca, haveria cessar-fogo, reconstrução e uma nova estrutura de governança em Gaza. Foi isso ou a destruição total. Trump foi claro, se o Hamas não aceitasse, todo o inferno se abriria contra eles. O presidente Trump acaba de anunciar que às 18 horas, então às 18 horas, que será após o exercício naval, ele deu um prazo, 18 horas, parece ser o horário de verão do leste para que o Hamas aceite o acordo, ou, acho que para citar o presidente Trump, o inferno vai se soltar. Isso aconteceria no segundo aniversário de 7 de outubro, no ataque horrível da Irmandade Muçulmana contra Israel. Ele concordou que se você seguir o plano traçado pelo presidente Trump, eles meio que conseguirão. E ele disse ao Hamas, chega de jogos. 18 horas, você tem um prazo. 18 horas, horário de verão do leste. Ou você está dentro ou você está fora. E se você estiver fora, tudo bem. Mas o inferno vai se instalar. Você não vai ter passe livre, sem gratuidade. O mais interessante é que essa postura firme fez o Hamas recuar, fez o Hamas aparentemente arregar. A verdade é que quando o Ocidente mostra força, os inimigos da liberdade sentem medo. Quando o Ocidente hesita, os terroristas se crescem. É o famoso ditado, né? Quando o gato não está em casa, o rato faz a festa. E foi exatamente isso que vimos nos últimos anos sob o governo Biden. Hesitação, fraqueza, confusão e até mesmo, de certa forma, entre aspas, indiretamente apoio. Foi nesse cenário aí que o Hamas, o Hezbollah e até o Irã se sentiram à vontade para agir. Biden ele se curvou aos ayatollahs iranianos, relaxou as sanções, liberou bilhões de dólares que acabaram financiando as mesmas organizações que espalham terror no Oriente Médio. Trump, por outro lado, resgatou o que significa liderança e o policiamento do mundo através dos Estados Unidos. Deixou claro que a paz só vem quando há responsabilidade, quando há ordem, quando os terroristas sabem que não podem desafiar o mundo livre e sair impune. Aqui poderia ser o Egito, e se o presidente Trump disser, informar aos egípcios que ele já se cansou deles, bloqueando a saída dos habitantes de Gaza e que ele quer uma solução temporária para que os habitantes de Gaza possam sair de Gaza para o Sinai, isso poderia ser como puxar o tapete virtual debaixo dos pés do Hamas, e isso realmente poderia ser o fator decisivo que embaralha as cartas e reequilibra a situação a favor de Israel, na verdade, a favor dos palestinos, mas em desfavor do Hamas. Acho que estamos recebendo cada vez mais indicações de que há menos paciência com os egípcios em Washington e que cada vez mais pessoas estão entendendo que o obstrucionismo deles e, francamente, a crueldade deles em relação aos habitantes de Gaza é um dos motivos pelos quais o Hamas conseguiu se manter por tanto tempo, além dos reféns que eles capturaram, nossos 48 reféns que ainda estão lá e precisam ser trazidos de volta. Se isso mudar, se o Hamas recusar a proposta de Trump, e então a pressão for aplicada sobre o Egito, isso pode ser a virada de jogo que o Hamas realmente não quer, mas isso pode ser muito bom para Israel. Ele fez isso no Irã, quando mandou eliminar o general Qassem Soleimani, né, o homem que arquitetava ataques contra americanos e aliados, fez isso na Coreia do Norte com ameaças firmes, né, que forçaram Kim Jong-un a negociar. Também agora no Irã, né, quando ele foi lá e mandou destruir as usinas que estavam enriquecendo urânio para muito provavelmente fazer arma nuclear, e agora faz o mesmo com Hamas. Impõe respeito, impõe medo, impõe limites. Chega, acabou. E a esquerda, como sempre, ela tenta inverter os papéis, né? Ao invés de condenar completamente o terrorismo,
Eles preferem relativizar. Ao invés de defender Israel, uma democracia cercada por regimes autoritários, prefere dar voz a grupos que justificam ataques covardes a civis. Muitos jornais progressistas se apressaram em dizer que o plano de Trump favorece Israel como se isso fosse algo errado. Ignoram completamente o fato de que o Hamas não busca a paz, mas sim a destruição completa do Estado judeu. Ou seja, eles querem de fato praticar genocídio. Desde a sua fundação, o Hamas deixou claro em sua carta de princípios que não reconhece Israel e que o seu objetivo é eliminar o país. Qualquer acordo para eles é apenas uma pausa estratégica. Gente, Hamas, já chega do que vocês estão fazendo. Aceitem a proposta do Trump. É a melhor proposta na mesa agora. Não só para os israelenses, americanos, o mundo e os árabes. E todo mundo já não aceita mais vocês. Até nós, o povo de Gaza, já não queremos mais vocês. Não queremos o seu governo. Desde antes de 7 de outubro, já estávamos insatisfeitos com o seu governo. E hoje, depois de vocês terem nos destruído e deixado o país em ruínas, não queremos mais o seu governo. Aceitem a proposta do Trump, libertem os prisioneiros israelenses e alguns prisioneiros palestinos, porque é impossível vocês conseguirem libertar o número que vocês deixaram depois de 7 de outubro. Estamos dizendo, aceitem a proposta e entreguem as armas. Entreguem as sucatas para as organizações internacionais, para as forças internacionais que virão para a faixa de Gaza. Já basta de roubarem o pão, já basta de roubarem as ajudas, já basta de roubarem tudo em nossas vidas. Vocês roubaram nosso dinheiro e roubaram nossos anos de vida. Vocês nos roubaram, nos perderam, nos destruíram. Deixem-nos reconstruir a faixa de Gaza. Deixem-nos reconstruir nossas vidas. Já basta criminosos, já basta mercenários. Deixem-nos reconstruir a nós mesmos. Deixem-nos levar nossas crianças de volta à escola. Deixem-nos reconstruir os hospitais que foram destruídos por causa de vocês. Essa postura agora de Trump traz de volta uma ideia que o mundo parecia ter esquecido. Paz não se conquista com discursos bonitos, mas com força e coerência quando se trata de grupos radicais, extremistas e terroristas. Foi assim durante a Guerra Fria e foi assim quando o Estado Islâmico foi derrotado. O que desestabilizou o mundo nos últimos anos foi justamente o oposto. Líderes indecisos, como é o caso de Joe Biden, que priorizaram a política interna no sentido lacratório e também a imagem internacional também no sentido lacratório, em vez de demonstrar autoridade moral e segurança. Então, essa diferença ela ficou bastante evidente quando Donald Trump chegou. Desde que o Biden assumiu, nós vimos o caos se espalhar. A retirada desastrosa do Afeganistão, o fortalecimento do Irã, a guerra na Ucrânia, a retomada de testes nucleares pela Coreia do Norte, o avanço da China sobre Taiwan e, por fim, o ataque brutal do Hamas contra Israel. Foram todos sintomas de um mundo sem liderança real ou conivente, com a esquerdalha querendo passar pano para atos terroristas. Traduzindo, quando a esquerda está no poder, os terroristas, extremistas se sentem à vontade para fazer o que quiser. Quando os Estados Unidos deixam de agir como potência estabilizadora, o vácuo é preenchido pelo caos. Trump, ao contrário, ele entende que paz só existe quando os inimigos sabem que haverá reação. Seu plano para Gaza não é apenas diplomático, é estratégico. Obriga os países árabes a se comprometerem, elimina o poder do Hamas e cria um caminho aberto para que o povo palestino possa de fato viver em paz, sem precisar de terroristas para representá-los. Que no fundo, ninguém lá quer isso, ninguém gosta disso. Infelizmente, o Hamas rejeitou repetidamente ofertas razoáveis para fazer a paz. Não podemos esquecer o dia 7 de outubro, podemos? Agora, como se quisessem incentivar a continuação do conflito, alguns membros deste órgão estão buscando reconhecer unilateralmente um Estado palestino. As recompensas seriam grandes demais para os terroristas do Hamas por suas atrocidades. Isso seria uma recompensa por essas atrocidades horríveis. Incluindo o dia 7 de outubro, mesmo enquanto eles se recusam a libertar os reféns ou aceitar um cessar-fogo. Em vez de dar ao Hamas e dar tanto, porque eles já tomaram tanto, isso poderia ter sido resolvido há muito tempo. Mas em vez de ceder às exigências de resgate do Hamas, aqueles que querem a paz deveriam estar unidos com uma só mensagem: libertem os reféns agora. Apenas libertem os reféns lá.
isso desmonta completamente o discurso da esquerda internacional, que insiste em colocar o Hamas como uma resistência. Mas aí vem a pergunta: resistência de quê? De assassinar famílias em suas casas? De sequestrar crianças e idosos? De fazer verdadeiras atrocidades, como nós vimos lá no ataque a Israel? Trump também mostrou algo que a mídia tenta esconder. Israel quer paz, mas uma paz verdadeira, baseada em segurança e respeito. Nenhum país no mundo aceitaria viver sob ataques constantes de foguetes vindo dos vizinhos. Nenhum país aceitaria que um grupo armado ditasse as regras dentro do seu próprio território. Israel apenas reagiu e fez o que qualquer nação soberana deveria fazer. O curioso é ver líderes europeus, muitos deles progressistas / esquerdistas, agora reconhecendo a importância da postura americana. Países como a França, Egito e até mesmo o Catar agradeceram a Trump pelos esforços de mediação. Foi um contraste gritante com os tempos de Biden, em que ninguém o levava a sério nesse sentido. Trump ele voltou ao centro do tabuleiro geopolítico e, goste dele ou não, os fatos mostram que o mundo funciona bem melhor quando ele está no comando. O presidente também tá mudando o mundo. Ele tá, sabe? Não sei se você viu o plano de 20 pontos dele para Israel. Cara, eu adoro o jeito que esse cara pensa. De novo, ele não tá entrando e adotando essa visão do que já fizemos antes. Ele tá dizendo que nada disso funcionou. Então eu conversei com todo mundo no mundo árabe e conversei com Israel. Isso nunca aconteceu antes. Eu reuni todo mundo no mundo árabe e Israel e estamos dizendo agora mesmo: Hamas, liberte os reféns hoje. Aceite este plano de 20 pontos. Está totalmente alinhado com o mundo árabe. Não são os Estados Unidos ou Israel que estão impondo isso a vocês. O mundo árabe está dizendo exatamente o que eu estou dizendo. Então, vocês estão fora de sintonia com o seu próprio povo ao seu redor. Então, aceite este acordo. Caso contrário, não posso ajudar você. Israel, como Benjamin Netanyahu disse, se eles brincarem, se não aceitarem, ou se aceitarem e depois não cumprirem e não libertarem os reféns, então nós vamos terminar o trabalho. E o que isso significa é que eles vão eliminar toda a liderança do Hamas, como devem fazer. Quero dizer, não sei, não consigo acreditar que estamos debatendo isso em primeiro lugar. E não existe solução de 2 estados. Agora, os árabes estão dizendo, façam todas essas coisas e então conversaremos sobre uma solução de 2 estados. Mas o Hamas e os palestinos não querem uma solução de 2 estados. Eles vêm falando sobre Israel dar aos palestinos uma solução de 2 estados desde 1948, certo? Eles não querem isso. Já recusaram várias e várias vezes. Eles querem eliminar tudo do rio ao mar, ou seja, todo Israel. Querem eliminar e tornar o território livre de qualquer judeu. Isso não é uma solução de 2 estados. Isso é a solução final. Então, eles recusaram isso repetidas vezes. E eu acho que o que Donald Trump está fazendo é absolutamente correto. Não, nós nem vamos falar sobre uma solução de 2 estados até que vocês façam todas essas coisas. Parem com o terror, libertem todos os reféns. Aí venham para a mesa de negociações. Aí conversamos. Fora isso, não. E o mundo árabe está comigo. Se esse cara conseguir fazer essas coisas, ele transforma o mundo. Agora, eu tenho muito pouca fé de que, você sabe, o Oriente Médio algum dia vai encontrar paz. Pode até encontrar temporariamente, mas não vão encontrar paz. Quero dizer, nós sabemos como isso termina. Leia o livro, o último capítulo inteiro. O Hamas, por outro lado, tenta ganhar tempo, né? Diz que aceita parcialmente, que precisa discutir os pontos, que precisa consultar outras facções e tal. Na prática, quer negociar sem comprometer, no caso, sem se comprometer, manter alguma estrutura de poder e, claro, guardar as armas escondidas. Mas a diferença é que, dessa vez, o Ocidente está atento. O próprio Trump deixou claro que o desarmamento será total e verificado, e que qualquer tentativa de enganar será tratada como violação do acordo. Há, claro, um componente simbólico nesse episódio, né? Trump, ele demonstrou que a diplomacia da força ainda funciona e que ser firme não significa ser cruel. Enquanto Joe Biden, ele cedia às pressões ideológicas, Trump ele trabalha com resultados concretos. Enquanto um pede contenção a Israel,
o outro exige responsabilidade do Hamas. É uma inversão completa de prioridades. A esquerda, incapaz de admitir o sucesso de um conservador, tenta atacar o plano chamando de impositivo. Mas é curioso como nunca dizem o mesmo quando regimes autoritários impõem sua vontade à força. Quando a Rússia invade a Ucrânia, a narrativa é de entendimento. Quando o Irã financia milícias, é resistência. Quando Israel se defende, é exagero, é genocídio. Esse duplo padrão moral é que alimenta a violência e enfraquece o Ocidente, e que escancara para todo mundo ver quem de fato é a esquerda. Trump expôs essas contradições, mostrou que é possível buscar a paz sem se ajoelhar diante do terrorismo. E mais do que isso, deixou claro que não há negociação possível com quem não reconhece o direito de existência do outro. O Hamas só começou a ceder quando sentiu o cerco apertar, quando percebeu que militarmente estava acabado, quando percebeu que não há outra saída, ele viu que o diálogo não vai adiantar, agora é uma questão de sobrevivência. O fato de líderes terroristas terem sido forçados a negociar mostra que a linguagem da força ainda é a única que eles entendem. E gostemos ou não, é essa postura que salva vidas inocentes, que impede novos atentados e que devolve dignidade a quem foi sequestrado. Trump entende isso porque pensa em termos práticos, não ideológicos. Ele não está interessado em agradar jornalistas esquerdistas ou a cúpula da ONU, que é completamente comuna, mas em proteger vidas e restaurar a ordem. E esse episódio também serve de lição. Sempre que o Ocidente tenta, entre aspas, entender o terrorismo em vez de combatê-lo, o resultado é mais sangue. O Irã, por exemplo, continua financiando grupos como o Hamas e o Hezbollah, e cada dólar que cai nas mãos desse grupo se transforma em armas e mortes. Biden teve a chance de frear isso e não fez. Trump, em poucos meses, conseguiu reverter a maré e mostrar que não há espaço para terrorismo. É isso, agora eu quero saber a sua opinião sobre essas questões aí nos comentários. Gostou do conteúdo? Deixa o like, comentário, compartilha e eu espero vocês no próximo encontro. Um abraço.